Quando eu parei, assim, foi tipo, meu Deus, eu não consigo dormir, isso, aquilo. Daí comecei a somar tudo que tinha acontecido comigo naquele mês. Eu falei, eu não tô tão de boa quanto eu achei que eu ficaria, sabe? E realmente essa amizade não serve pra mim. Nenhum tipo de relacionamento que quer se manter a mesma pessoa a vida inteira serve pra mim, Renata. Que quem cuida de alguém, né, assim, é muito mais forte do que a gente possa imaginar um Nossa, dia. Para quem achou que não voltaríamos, aqui estamos e é sobre isso que vamos falar hoje. As pausas são tão importantes e necessárias quanto os momentos de produtividade. Elas são importantes para a renovação das ideias, criatividade e para termos certeza que estamos fazendo a coisa certa e com muito amor. Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 35 anos, mulher. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Em Mulher. Estamos de volta após uma pausa necessária para limpar a cabeça, reorganizar e lançar mais um episódio incrível desse canal. Depois de tanto tempo, vocês devem ter esquecido, então vamos aos nossos recados. Os episódios são lançados a cada 15 dias. Isso é novo, hein, gente? Era semanal, porém 15 dias. Na quinta-feira, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se na sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Queremos e gostamos muito da interação de vocês nas nossas redes sociais. Nos mande a sua história e sugestão para ficarmos cada vez mais próximas por lá. Estamos no Instagram, TikTok e YouTube. Procura @canal em mulher e ajude a gente a fazer desse espaço que ele é divertido e questionador. Então, hoje a gente vai falar sobre essa nossa pausa e sobre como as pausas são importantes para a gente continuar nos nossos projetos, né? Vírgulas e não pontos finais. Meu Deus, só o que eu sei nesses meus últimos 2 meses aí é pausa, galera. Mas como é Jesus. importante, né, quando a gente tá cansada, dar uma pausa pra gente voltar com... Como a gente colocou ali no roteiro, né? Pra gente voltar sabendo realmente se a gente quer continuar fazendo o que a gente tava fazendo, né? Ah, sim. Como é importante poder fazer uma pausa, né? No começo, quando a gente ficou sem gravar, primeiro, quando eu consegui falar para vocês assim, gente, preciso parar de fazer os roteiros porque eu não tô conseguindo mais, e talvez eu não consiga gravar todos os episódios. Aquilo ali para mim já foi tipo, meu Deus, né? Que sócia. Que sócia. Sócia de centavos, né? Aí, ok, passou um pouco, fui me acostumando com essa ideia, e aí as coisas aconteceram, e a gente acabou ficando um tempo sem gravar. E no começo eu sentia uma ansiedade assim de, cara, como é que tu consegue ter um projeto e não estar fazendo nada por ele, sabe? E aí todo mundo sabe, isso não é segredo aqui nesse podcast, as minhas questões com produtividade. Então, poder fazer uma pausa e não se sentir pressionada por isso foi uma coisa muito importante nesse intervalo que a gente teve aqui no podcast, porque em nenhum momento rolou pressão, né? Em nenhum momento acho que rolou aquela coisa assim de porque tem que fazer, porque vamos e tal, a gente super se acolheu e isso torna tudo muito mais fácil. E é engraçado porque... desculpa, pode ir. Pode ir. Não, e é engraçado como para cada uma a pausa foi necessária, né? A da Mari por trabalho, a minha pela vida pessoal, né? Que eu tive que mudar a minha vida inteira, obrigatoriamente, do dia para a noite. E como isso é muito interessante, como a gente planeja, a gente acha que tá tudo certo, a gente acha que a gente sabe o que vai acontecer amanhã. E de um dia para o outro, isso é uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo. Eu dizia, gente, às vezes a gente não tem tempo para ir numa amiga, a gente não tem tempo para fazer um projeto ABC, a gente não tem. A gente está sempre correndo, correndo, correndo. Aí um belo dia acontece alguma coisa e tu fica doente, ou no meu caso, meu pai faleceu, ou acontece, tu perde o emprego, tu não sei o quê, várias coisas que no outro dia tu fala, tá, e agora? Né? Era exatamente isso que eu ia falar. Como essa época das nossas vidas, né? Porque
A Mari teve essa questão de trabalho, eu também, mas no sentido oposto do da Mari, né? Menos trabalho, no caso. A Renata, totalmente pessoal. Mas como essa é a nossa fase da vida, todas tiveram algum acontecimento, né? Que mudou drasticamente as nossas rotinas, né? E como a pausa era necessária. E como Era quanta necessária. gente não para. E quando a gente estabeleceu esse tema para hoje, sabe que eu comecei a pensar em tudo que eu pausei, não só agora, assim, não só depois que meu pai faleceu, que daí eu pausei muita coisa realmente, mas antes, como eu vinha pensando e avaliando tudo que eu fazia na minha vida, tipo, tudo, desde atividades, atividade física, o que eu lia. Eu não sei, isso é um questionamento que eu vou levantar para vocês, até para quem está em casa também refletir. Vocês param para pensar, tipo assim, estou só lendo livros de autoajuda. Vou parar um pouquinho, vou ler um romance. Vou parar um pouquinho, porque isso também é uma pausa, né? Eu pausei várias coisas, várias coisas na minha vida e comecei a fazer outras. Eu acho que eu comecei a ficar meio enjoada de ciclos. Tem uma menina no TikTok que é muito legal. Ela pergunta para os universitários qual foi o último livro que eles leram por vontade própria, sem ser da faculdade, Uhum. né, no caso. É muito legal, porque daí tu vê. Primeiro, né, tu vê os gostos pessoais, né, que são muito aleatórios. Sim. Mas tu vê que, tipo, muita das pessoas. Livro que não é da faculdade, livro que não é pra. Né? Não leram há muito tempo, faz 6, 7 meses que não leem um livro por escolha própria, né? E essa também é uma pausa necessária, né? Com certeza. Eu digo para minha mãe É, assim, eu digo, mãe, tu não enjoa? Tipo, todo dia ela come o mesmo pão com geleia, com café com leite. Eu digo, tu não sente necessidade assim de vez em quando fazer um ovo, uma panquequinha, um negocinho? Porque às vezes a gente está no automático há tanto tempo que talvez é um exercício legal pensar o que eu posso pausar agora, que não seja academia, né, gente? Porque isso aí é desculpa esfarrapada. Mas o que eu posso pausar agora para Eu começar outra pausei coisa? faz, Eu Faz uns pausei a pausei dois faz dieta. anos. 3 anos. 3 anos que eu pausei esse aí, galera. Pausei a Ai, dieta. ai. Pausei a dieta, pausei a academia. Enfim, Mas é é. que a academia é um negócio que não dá pra pausar, né? É uma coisa que tu vai fazer pro resto da tua vida, né? Exatamente. Não, Não, dá não pra, dá academia, né? pra Você mudar pode de Atividade mudar as física atividade, mesmo. né? modalidades, né? Dá pra mudar de Uhum. modalidade. Eu mudei da modalidade indo pra modalidade não indo. Foi. Eu mudei assim, eu fazia yoga e funcional. Aí o funcional não dava mais para mim, daí eu falei, não, vou mudar. Aí foi pro personal e pilates. E assim vai. Eu acho que não pode é parar, mas as pausas específicas, eu acho que elas são bem necessárias. E E a é gente legal falou para também movimentar, né? como a volta em atividades diferentes nos fazem. Não sei se foi com vocês que eu tava falando, porque eu troquei de emprego, né? Pra quem não sabe. Quem nos escuta não sabe. E como a alteração de um emprego para o outro, na verdade, muda totalmente a rotina e o que a gente muda as vontades também, né? A vontade de fazer outra coisa, uma coisa diferente, não só o trabalho, mas uma atividade física diferente, um bar diferente, qualquer. Como essa querer descobrir coisas novas, né? Motivação para as coisas novas também. É verdade. Interesse, né? Interesse, Eu, exatamente. Obrigada. eu com esse negócio de pausa e... Bom, vamos primeiro no que a Rê falou, né? Da mãe dela que come o mesmo pão com a mesma geleia todo dia e tal. Eu não sei se é da nossa geração, mas isso em mim é muito forte. Eu tenho extremos problemas com rotina. Eu também. Eu gosto muito de estar ocupada e tal, então eu não sou assim uma pessoa de pausas, mas eu não sou uma pessoa de ocupada com uma rotina igual, assim, eu não consigo e isso me incomoda, tá? Eu gostaria de conseguir mais. Quando eu vejo pessoas que conseguem acordar todos os dias no mesmo horário, fazer a mesma, tipo, comer o mesmo pão com ovo, ir na academia, chegar no trabalho e tal, gente, se eu não consigo, Não assim, se dá. for parar para pensar, nos meus últimos 15 dias eu não acordei no mesmo horário nenhum dia, eu não cheguei no trabalho no mesmo horário nenhum dia, eu não saí do trabalho no mesmo horário nenhum dia. E antes isso era bem difícil pelo tipo de trabalho que eu tinha. Hoje em dia daria para eu melhorar isso e eu ainda não consegui fazer,
Claro, é super recente, né? Uma mudança aí que tem 2, 3 meses, mas eu ainda não consegui. E, claro, daí especialistas do hábito, né, e da rotina devem estar ouvindo e pensando, bom, era só se organizar, é só começar a fazer até que vire um Não hábito e é. tal. Para mim não é tão simples É assim, né? difícil. Eu gosto de Para rotina, mim eu já não é tão gosto. simples assim, e enfim. E aí tem uma outra coisa que tem a ver também com essa importância das pausas, e tem muito a ver com autoconhecimento, que é a gente saber, ter a capacidade de saber quando você não vai dar conta de algo. Isso exige uma maturidade bem alta, na minha opinião, e foi muito por acaso que eu descobri que eu não teria dado conta de tudo que eu vinha fazendo quando eu comecei a fazer as coisas novas que eu tinha que fazer. Porque foi a parada do podcast foi uma consequência de vários fatores, né? Eu já vinha bastante ocupada, aconteceu que arrependeu o pai, enfim, uma soma de fatores e tal. Hoje, olhando para trás, se a gente não tivesse parado, talvez em algum momento eu tivesse pirado, assim, porque Uhum, tipo, eu também. eu assumi um negócio novo no trabalho que eu achei no começo que, ai, beleza, suave, é a mesma coisa que eu fazia, só que um pouquinho maior, sabe? E eu passei, eu tive muitos dias de, um pouquinho maior, eu tive A Marina é muitos muito dias de iludida. insônia, eu tive muitos dias de insônia, e aí eu tive até um episódio incrível de dor de barriga, diarreia e tal. Passei malzaço no final de semana, e aí um amigão meu que também é do trabalho falou assim, Mari, isso é estresse? Tu tá pilhadaço. Eu falei, claro que Aham. não, tô bem de. Eu falei, tô bem de Não. boa. Quando eu parei, assim, foi tipo, meu Deus, eu não consigo dormir, isso, aquilo. Daí comecei a somar tudo que tinha acontecido comigo naquele mês. Eu falei, eu não tô tão de boa quanto eu achei que eu ficaria, sabe? Uhum. Então, foi meio forçada, talvez eu não tivesse me ligado que eu precisava dessa pausa, mas eu super achei que eu ia dar conta de tudo e, tipo, que tudo ia continuar normal. E talvez se a gente não tivesse pausado, talvez a gente não teria voltado também, né? Não estaria aqui ainda. Porque uma hora ou outra, se a gente, né, não parasse para entender que Talvez a a gente gente tivesse brigado, Gauss. E eu acho até as três interessante, louca. mas tu acha que. Sabe que eu tava pensando outro dia, olha só, reunião ao vivo aqui para todo mundo ouvir. Mas eu tava pensando outro dia que talvez pausas recorrentes, não nos obrigar a ter uma data específica pudesse nos provocar a ter assuntos maiores, até episódios maiores, e assuntos outros até mais profundos, assim, sabe? Apesar de que eu gosto dos levinhos, assim, porque dá Light, uma né? espairecida. Mas é engraçado, outro dia eu estava pensando sobre o quanto a gente manter algo igual muito tempo, e isso eu estou falando não só de trabalho, eu acho que trabalho no final de tudo é o de menos, nesse pensamento que eu tô chegando, que eu cheguei. É a estagnação. Quando tu tá pensa na vida de vocês, tá? Porque eu pensei na minha e para mim fez muito sentido. Pode ser que na de vocês faça ou não. É Quando tu isso aí. tá muito tempo fazendo as mesmas atividades, indo nos mesmos lugares, convivendo com os mesmos amigos, mas imagina, tipo, muito tempo, 10 anos, tudo igual. Aí tu já trabalha no mesmo lugar, convive com as mesmas pessoas, né? Ok. Não traz uma sensação de estagnação? Não sei, Renata, nos últimos 5 anos eu me mudei 3 vezes. Então, É, então, para mim então, traz a impressão. Para mim traz a impressão. Eu tenho, e a gente sempre conversa sobre isso, ainda esses dias eu e a Renata, a gente estava nessa autoanálise aí por causa de uma situação pessoal minha, o quanto a gente se coloca em posição de julgar os outros às vezes, né? Às vezes com certa frequência, se, sempre. se desconstruindo todos os dias. E eu sempre tive um julgamento muito forte de que pessoas que estão há muito tempo fazendo a mesma coisa, morando no mesmo lugar e vivendo do mesmo jeito, são acomodadas, são preguiçosas, são desleixadas, são, é, sei lá, pouco capazes, sabe? Tipo, eu não consigo, assim, não consegui, acho que isso tem mudado, mas eu tinha uma questão com. Não conseguia achar assim uma pessoa, tipo, admirável ou qualquer coisa do tipo. A pessoa tá lá fazendo o mesmo negócio a vida inteira, do mesmo jeito, sabe? Aquela.
E dá essa sensação, assim, de estagnação, e para mim dá um pouco dessa sensação de que, que você não está vivendo todo o potencial de vida que tem, e todas as experiências que você poderia, e tudo que você tem para aproveitar. É quase como se você estivesse desperdiçando uma jornada neste plano, entendeu? Tua alma tá ali, tipo, mano, e aí? Nós viemos para isso, sabe? Sendo que tem gente que só não quer, né? Não, e sendo que provavelmente tem alma que vem para isso mesmo. Exato. Tu Que sabe o que plano é esse, tá ligado? no dia que eu, eu fiz essa análise da estagnação, eu até escrevi um texto, porque uma amiga minha, ela é muito ativa no LinkedIn, né? E aí, a Poliana, ela tem conteúdos maravilhosos no LinkedIn. A Poliana que deu entrevista pra gente aqui. A Poli? E ela sempre me incentivou que eu deveria escrever no LinkedIn, que realmente para mim é sair da zona de conforto real. E aí eu estava conversando com a galera lá na minha empresa, tal, e a gente falou sobre isso, sobre a estagnação, o quanto, cara, se tu continua lendo os mesmos livros e tu não for se desafiar, ouvir um podcast, sei lá, qualquer coisa, que hoje a informação é muito de graça, né? E tu E só sempre vai estar no não, mesmo só não. lugar. Sempre vai estar no mesmo lugar. E aí eu falei, aí eu comentei com a Poliana, disse assim, acho que eu me inspirei. Aí peguei e escrevi o texto. Aí eu mandei para ela ler, mas eu não sei se ela estava ocupada ou se ela só não gostou. Ela não me respondeu se estava bom ou não, eu nunca publiquei. Quer ler Ela agora, não, Rê? não, hã? Quer ler agora? Quer ler Lê aí. agora? O canal é teu? Tá, mas olha só. Se tiver ruim, a gente corta. 17h33. Vai. Ó, mas vai que faz sentido. Se não fizer sentido, a gente corta fora. Texto é: você está estagnado? Algo muito curioso ganhou minha atenção nos últimos tempos. Comecei a me observar, perceber a minha vida e notei o quanto o meu entorno mudou. Após essa análise, considerei se havia sido algo bom ou ruim e cheguei à conclusão de que foi positivamente transformador. Além de mudar radicalmente os conteúdos que consumo em redes sociais, os lugares que frequento e os problemas que valem a minha atenção, mudei principalmente as pessoas com que me relaciono. Às vezes, o problema não está no seu trabalho, na sua função, na casa onde você mora ou no carro que você dirige. O problema está nas influências que você escolhe para sua vida. Cheguei à conclusão que se você está com os mesmos amigos há muitos anos, sem agregar novos, frequenta os mesmos lugares, consome os mesmos conteúdos e não mantém o movimento da novidade em nenhuma área da sua vida, sinto lhe informar, você está estagnado. Historicamente, os seres humanos preferem permanecer no lugar comum. É confortável e quentinho. Mas esse lugar te leva para onde? As pessoas que você convive te incentivam e inspiram a ir até que patamar da sua vida? Será que o que é bom para elas é bom para você? Já pensou que talvez você tenha uma caminhada solitária ao topo e não precisa carregar ninguém contigo? Não acabe a sua vida na estagnação. Persiga novidades, se relacione com quem você admira e possa te ensinar coisas novas e que seja receptivo ao que você tem a ensinar. Ao fazer isso, me vi numa relação mais harmoniosa com o trabalho que faço há mais de 15 anos. As pessoas certas me ensinaram novos processos, novos jeitos de fazer o que eu sempre fiz. Um novo olhar para minha função. Veja, não precisei mudar meu emprego, minha empresa, nem minha função. Apenas mudei o que e quem me influenciava em gostar ou não do que eu fazia. Persiga uma vida longa e interessante. Você não vai se arrepender. Eu achei bem bom. É uma Eu análise gostei para um bem caralho. pessoal. Mas isso não fala também sobre pausas? Pausar o que Claro que sempre sim. foi para tentar trazer algo novo? Não, e Com tem, com certeza. certeza, com certeza. E tem uma coisa que eu acho que também dá pra gente colocar nessa roda do que o teu texto fala, e nem que seja para descobrir que não gosta, Exato, sabe? exato. Porque tem coisas que são muito peculiares em relações humanas, né? Quando você tem, sei lá, família, amigos, é muito comum, eu e a Cláudia, a gente às vezes está com um casal de amigos e a gente depois chega em casa e fala:
poxa, como o fulano e a fulana fazem tal coisa de um jeito diferente do jeito que a gente faz, sabe? Às vezes a gente é super dia a restaurantes diferentes, a gente adora conhecer lugares diferentes. E a gente tem casais de amigos que estão sempre nos mesmos lugares. E às vezes a gente analisa isso, tipo, vamos então ficar repetindo um lugar que a gente gosta, sabe? Só que isso não é para nós. A gente tá o tempo inteiro, a nossa relação é baseada em ficar se mandando lugares que a gente quer ir comer. A gente tem um grupo de WhatsApp só para mandar lugares que a gente quer ir comer. E lugares novos e diferentes e tal. E também já vimos pessoas em volta tentando mudar alguma coisa que era super comum, tipo, veraneia todo verão na meia praia em Itapema. E aí, de repente, um verão veio e foi para Governador Celso Ramos. Não gostei. Nunca mais volto para Governador, vou continuar indo para meia praia. Não, vamos para Governador. Deixa Mas eu acho aqui mais essa leve. provocação. Por exemplo, na pausa que a gente deu aqui, eu fiz várias pausas ali, né? Quando meu pai faleceu, eu me dediquei 100% para minha mãe. Então, eu fiquei morando com ela 1 mês. Eu dei uma pausa da minha casa, eu vi que eu sentia falta da minha casa, depois de um tempo, né? No começo, eu queria ficar grudada nela. Eu dei pausa em academia, em pilates, eu dei pausa aqui no podcast. E são todas pausas que às vezes vêm para te confirmar, não, realmente era uma coisa que me realizava, era uma coisa que eu gostava. A minha casa, eu sentia falta. Outra coisa que eu sentia falta, de ficar sozinha. Eu dei pausa no ficar sozinha e isso me fez uma falta imensa. Eu ficar sozinha com os meus sentimentos. Chegou uma hora que eu precisei. Então, que engraçado como de uma hora para outra a gente é obrigada a fazer pausas que depois a gente vê que não, realmente eu gostava daquilo ali, eu vou voltar. Eu agora que eu tive uma pausa de trabalhar, né, no caso, como eu vi a necessidade de eu ter que trabalhar, né? Sim. Não trabalhar no sentido de prover, né, de me prover, mas no sentido de, tipo, ocupar a minha cabeça. E eu já sabia disso, na verdade. Eu sabia que eu não ia durar o tempo que eu teria para ficar que tu parada, queria. né? Não, eu sabia que eu não ia conseguir. Mas eu tinha tinha um limite, né, para ficar parada. E, obviamente, foi 3 meses antes do limite, né, que eu tinha para ficar parada. Mas como eu precisava voltar a ter rotina, coisas para fazer, sabe? Eu ia caminhar na praia, eu ia tomar mate sabe? Eu ia tomar mate na praia. Cara, vazia, me sentia inútil. Inútil. Ai, que ruim que é ser milionária. Não é milionária. Ah, é bem organizada. Vida de milionária. Vida não, de eu queria. Quando eu brinco, eu tenho um terapeuta maravilhoso, né? Que é meu amigo também, enfim. E às vezes eu brinco que eu queria ser herdeira, que eu queria que a minha família aparecesse agora e dissesse assim: não, na verdade, nós somos multimilionários, a gente estava só te ensinando a ser humilde e tal. A gente é herdeiro da Elizabeth. Isso! E ele sempre fala: Mari, cuidado com o que você pede. Os grandes têm problemas dos grandes, os ricos têm problemas, tipo, do tamanho da fortuna que eles têm e tal. Você não tem ideia do fardo que é. Eu falei assim, mas eu queria só ir lá ver. Talvez eu olhasse e falasse, eu queria saber como é que é. Que nem restaurante novo, ver, entendeu? Fazer um pix e voltar pra minha vida. Isso. Daqui a pouco eu vou lá, tipo, olho, beleza, acho que eu aguento. Acho que eu não aguento, mas eu acho muito bonito quando alguém diz assim, você não sabe como é. Não sei, queria saber. Queria muito saber. Eu fiz essa análise. Não tem aquele dia que tu tira para ir comprar presente de Natal? Eu falo assim, cara, é assim que Dondoca vive, porque eu não sirvo. Eu odeio. Não sei, eu tenho pavor. Eu amo shopping, né? Eu odeio shopping. Me larga lá. Não, eu tenho amor, eu amo comprar. Eu amo ficar em shopping dando rolê, olhando vitrine. Eu amo ter dinheiro para comprar e e não pensar que a fatura vai vir. Não, mas isso eu não nunca gosto da aconteceu função de escolher, sabe? Tipo, o que a fulaninha vai querer? O que a fulaninha vai gostar? Não. Eu sou bem boa para escolher presente. O problema é que geralmente eu escolho presente que é a cara da pessoa, porém não é a cara do meu orçamento. Esse é o ponto. Isso aí faz sentido. Tem uma história da minha vida, não sei se a gente já falou aqui sobre isso em algum momento, porque faz muito tempo que a gente não grava, mas eu sempre no trabalho, sempre quis ser promovida, né? Sempre da função que eu tô, eu quero a próxima. Eu chego numa função e beleza, qual é a próxima?
E daí eu tava trabalhando num lugar e não tinha muito, assim, para onde crescer. Uma colega minha recente tinha sido promovida e tal. E daí eu comecei a olhar para alguns clientes e fornecedores, né? Tipo, beleza, eu vou para fora, então. E comecei a falar, gente, eu não tenho CEP, hein? Eu moro em Floripa, mas onde vocês tiverem emprego, eu vou. Se for em Chapecó, em Joinville, em Curitiba, em São Paulo, tô aí. O que tiver passando, eu pego. Falando isso, fui parar em Criciúma para eu descobrir que para eu me mudar de Floripa de novo, já voltei para Floripa, né? Para eu me mudar de Floripa de novo, tá, tem que ser um negócio assim, ó. Tem que ser um negócio. Hoje ela Então, tem CEP, tá? Hoje ela tem é, CEP. hoje eu tenho CEP e sou bem apegada ao meu CEP. Mas, enfim, é uma coisa que às vezes a gente também tem medo, né, do novo e tal. Eu não tinha medo do novo, não tinha zero. Eu lembro quando eu mudei, rolou muito isso assim: meu Deus, tu vai morar sozinha. Eu tinha 24, 25 anos na época. Tu vai morar sozinha numa cidade que tu não conhece ninguém, que tu não tem nenhum amigo, que tu não tem família. Eu falava, gente, mas dá 2 horas, é só ir ali, é do lado, é perto e tal. Me deu uma solidão e foi um negócio assim que eu descobri que eu gostava muito mais dos meus amigos do que eu imaginava, porque chega uma hora também quando tem os amigos há 10 anos, tu dá uma cansada deles, né? E isso, assim, descobri que eu gostava da minha cidade, que eu gostava da dinâmica que eu vivia aqui, e que com certeza esse negócio de vida nômade, não sei mais que essas coisas que o pessoal tem aí, isso aí não é pra mim, não. E não Não dá pra mim dá, não também, dá. não. A gente Eu, tem que ficar, não fincar raiz, porque quer dizer que a gente não quer sair, né? Mas ter um lugar para voltar, um lar, sabe? E né? viajar e voltar. Eu E o tenho um, meu lugar para voltar não é Criciúma, definitivamente. eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que ele trabalha com viagens e tal. E aí ele falou uma vez pra mim, ele disse que ele queria que a vida dele coubesse numa mala, porque ele não queria ter endereço fixo. E aí eu falei pra ele, eu acho que um dia, eu acho que todo mundo tem celular. Comentei com ele, eu disse, eu acho que todo mundo tem celular. E todo mundo precisa ter celular. Assim, eu não sei vocês, mas quando viaja, eu tenho data de vencimento, assim, eu preciso voltar para minha casa, sabe? Por mais que eu quisesse estar lá com a minha mãe, eu tinha necessidade de estar aqui e sentir meu cheiro, sabe? E Eu, aí eu falei para ele, eu digo, em algum momento tu vai querer ter a tua raiz, o teu lar. Na teoria é muito lindo, né? Tu viver viajando. As pessoas falam, meu Deus, é meu sonho de trabalho e tal. Cara, eu amo viajar, mas não é meu sonho viajar 100% do tempo. Aí, tanto que depois ele voltou, realmente ele voltou para casa dele, ele tem o canto dele, ele falou, tem o seu valor, porque ele consegue estabelecer uma rotina. E uma rotina não quer dizer que é todo dia igual, mas tu tem todo dia para onde voltar, né? Eu acho que é isso, não sei. Não, com certeza, faz eu, toda a diferença. eu fiz um link porque por acho que pouco tempo, né? Eu consegui ter noção de que aqui é a minha casa, né? Porque eu tô num estado diferente do meu, né? E eu sinto falta da cultura, né? De algumas partes da cultura, bem claro. Para quem não sabe, a Victoria, ela morava no interior do Rio Grande do Sul, se locomovia a cavalo, andava só de vestido de prenda, né? Nunca usei vestido de Almoçava, prenda, tá, Mariane? Nunca. almoçava costela de chão todos os dias. E Ai, ela sente queria? falta. Queria. Mas, E enfim, agora ela é vegana, brincadeira. jamais eu não conseguiria. Ei, o pessoal, se tem São Borgense me escutando, vão me tirar pedra daqui a pouco. É. Bom, enfim. E eu fui agora para o Rio Grande do Sul e realmente eu vi que eu quis voltar para casa, né? E a casa já não era mais lá. E é bem isso, tipo, é difícil a gente se encontrar, mas quando a gente se encontra em casa, né? É sempre bom voltar. Cara, fiz o link com o que a Renata falou, assim, porque viver viajando seria uma coisa incrível. Conhecer novos lugares seria uma coisa incrível. Mas sempre é bom ter um lugar para voltar. É. A pausa ela é necessária. Meu Deus, tá doido. Eu E tenho muita dificuldade com mudança. Todas as mudanças da minha vida foi de supetão. Todas. Inclusive quando eu saí da casa dos meus pais, foi de supetão. Com a pandemia, Então, né?
Foi na pandemia, porque meu pai tinha problema de pulmão, Uhum. e aí ninguém entendia nada, eu tinha que trabalhar e tocar a empresa. Como é que eu ia voltar para casa se eu passasse para ele? E assim foi. Então eu saí de casa para proteger eles, a gente isolou eles e do nada morei uma semana na minha empresa. Aí depois o marido da Poliana, minha amiga, alugou o antigo apartamento deles para mim. E depois eu achei esse apartamento aqui, comprei, tipo, foi tudo de supetão, assim, eu não pensei muito. Então eu sou muito resistente. Tipo, se ele me dissesse assim, ai, vamos morar em Floripa agora. Hoje, talvez, eu já pensaria diferente, mas eu sempre fui muito medrosa, muito. Eu não, né? Eu, eu, eu não, às vezes, eu queria ser mais. E aí, até fazendo link com isso de que tu saiu da casa dos teus pais, né? E independente de tudo que aconteceu e tal. Mas, para mim, a pausa também é uma coisa importante nas relações. Muito. Tipo, tem gente que eu amo de paixão, mas mais que 2 dias, talvez eu não ame tanto assim, entendeu? Então, até, tipo, amizades, às vezes, pessoas que você tem um baita carinho, mas aquela pessoa tem um prazo de validade na convivência diária. É. E o quanto, depois que Milhares. eu saí da casa da minha mãe, mas é real, e a gente fala sobre isso. Eu saí da casa da minha mãe de um jeito bem brusco também, não foi uma saída assim, tipo, então tá, cresci, vou sair de casa, tal. Foi bem complexo, mas a nossa relação melhorou muito quando a gente começou a entender esses espaços e essas pausas, sabe? E quando a gente começou a entender que a gente se diverte e aproveita muito mais um dia que eu vou para casa dela de manhã, almoço, passo o dia, durmo um soninho depois do almoço, tomo café da tarde e volto para minha casa, do que eu ir para casa dela na sexta e ficar até domingo. Não, a gente acaba se estressando e daí já fica Aham. cansativo e daí às vezes uma já é ríspida com a outra e tal. Então, o quanto as pausas E, também e, os, fazem as relações assim melhores, sabe? e os jeitos, né, já mudou. Eu saí de casa muito cedo. Também não foi nada, né, muito trabalhado, assim. Eu saí de casa com 17 anos, né? Então a minha relação foi mudar, foi melhorar com a minha família, assim, depois de muitos anos, porque a gente é muito imatura, né, quando a É gente muito é nova. novo. Talvez não só as pausas, quanto a maturidade faça melhorar também, né? Sim. Com certeza, na verdade. Mas ali, no texto ali que eu falei, eu acho interessante tu dar uma pausa num certo tipo de, por exemplo, que nem a Mari falou de amizades, e tentar buscar outro meio para ver se tu consegue desenvolver uma coisa nova. Lembra que no nosso último episódio a gente fez entrevista com a Mari Moleri, né? E ela falou que hoje as relações dela são muito movidas a aprendizado, que é diferente de interesse, mas é o que a Vitória pode contribuir comigo, é o que a Mari pode contribuir comigo. Chega uma hora que eu acho que, tipo, é a data de validade que a Mari falou. E a gente insiste tanto em manter aquela pessoa, porque essa pessoa sempre esteve ali. E aí a gente insiste, insiste, insiste. E aí, enquanto a gente está gastando energia insistindo para aquela pessoa continuar ali, a gente está deixando de conhecer coisas novas que talvez deem um passo adiante para gente. Porque, meu, eu vim conhecendo pessoas novas e elas me ensinaram tantas coisas que eu apliquei no meu trabalho, que eu apliquei no meu dia a dia, ou até a pessoa que disse assim, cara, para, tá fazendo coisa demais, para, solta para Deus. É o meu aprendizado agora. E manter pessoas que se mantêm sempre iguais, né? Nossa, isso me Porque irrita assim, tanto. porque, por exemplo, assim, nessa pausa, como tu A mudou, Renata, franzida. como a Mari mudou, o trabalho da Mari mudou ela também, né? Porque o novo trabalho sempre muda. Como vocês mudaram e daí trazem coisas novas, mesmo numa relação antiga. Então, Sim, eu acho que não é nem manter as pessoas, mas é manter as pessoas que permanecem sempre iguais. e eu até Porque Eu coloco ali, tenho eu amigos até há 30 coloquei anos, né? ali Não no posso texto dizer que que. a gente tem que entender que a nossa caminhada, no final, ela é solitária. Ela é acompanhada, mas ela é solitária porque eu me via em muitos momentos querendo carregar as pessoas comigo, porque eu enxergava evolução na minha caminhada, mas a pessoa não queria evoluir, ela queria continuar a mesma e realmente essa amizade não serve para mim.
Nenhum tipo de relacionamento que quer se manter a mesma pessoa a vida inteira serve para mim, Renata, eu. Agora, se eu vejo que a pessoa, mesmo que não seja na mesma direção que eu, mas que ela está evoluindo na direção que ela quer, eu acho isso super positivo. Eu não consigo me manter com gente estagnada, cara, não consigo. Isso em qualquer relação. E como que faz para saber quando que é um ponto final e não uma pausa? Eu acho que Não ali é sei. falta do amor, assim, nas relações e nos trabalhos, né? Porque o que a gente viu da gente aqui com a pausa do podcast, que a gente queria continuar, que a gente acha um trabalho válido, que a gente acha uma. E que a gente tem amor pelo projeto. Todo mundo tem um carinho pelo podcast de nós três, né? Acredito, né? Sim. Que eu não estou errado. Eu não muito, assim. Enfia no teu cu, Mariana. Mas é isso, eu acho a gente querer sentir carinho pelas coisas e pelas pessoas, sabe? Eu Porque, talvez. Desculpa. não, pode falar. Mas assim, por exemplo, essas pessoas que a gente dá pausa e não. Porque a gente não briga com essas pessoas que não querem evoluir, a gente só se afasta, é uma pausa. Talvez daqui a um tempo ela esteja, né, tenha mudado, tenha evoluído e a gente queira pra perto de novo, né? Eu não sei, eu acho que talvez o ponto final começa com uma pausa. Aí é que nem a Vicky falou. Tu vê se fez falta. Isso não vale para namoro, tá, galera? Porque pedir tempo não existe. Mas É da Renata, da mesma criadora de que não existe ficante sério, não pedir existe tempo não tempo. existe. Eu sou testemunha. Quando me pediram tempo, foi para testar com outra pessoa. Então, é verdade, Ué, gente. Eu tô expondo minha história aqui. a pessoa foi lá testar se tu fazia falta de um Não, se a jeito, outra era colocando melhor, não. outra pessoa no lugar. Eu acho que é um teste válido. Nossa, super válido, só que aí tem que ser pros dois, né? Eu não tava sabendo desse teste, Mas ela quis voltar. Entendi. entendeu? Tu não se inscreveu para testar Eu também. não me inscrevi, eu podia ter testado outras possibilidades também, mas eu não sabia que era liberado testar. Entendi. Tá, não, Entendeu? Eu daí, soube só pessoal, depois. comunicação, Depois também eu soube que comunicação é o super teste já estava importante. acontecendo, né, amor? Ah, entendi. Ele já O vinha teste já testando um vinha tempo. acontecendo, é. Mas eu acho Entendi. que o ponto final ele vem Aquele primeiro com combinado uma massa. pausa. Combinado, Marcos. Combinado que só uma pessoa sabe. Eu acho que depende, né? Que o ponto final começa com uma pausa, eu acho que depende. Porque às vezes, e aí vale para relações de trabalho, eu acho, e vale para amizades, e vale para relações afetivas, e vale para família, e deve valer também para outras coisas, sei lá, para pão com geleia. É, chega uma hora que se a pessoa, e isso já aconteceu comigo, nem passou pela minha cabeça fazer uma pausa, mas de repente, num dia específico, numa quarta-feira, 3 da tarde, eu olhei e falei, eu não quero mais isso aqui na minha vida. E foi Sim. assim, não quero mais, e com coisas do tipo, cara, às vezes uma roupa dentro de casa. Voltando Já do aconteceu quarto, passando comigo. pela cozinha, olhei para uma blusa e falei, eu não quero mais ter essa blusa. E do nada, eu até ontem gostava dela. Botei numa sacolinha, botei ele do lado da porta para mandar embora. Então, claro, dei um Vou exemplo muito besta reformular, agora, então. né? Dei um exemplo muito besta agora, mas assim, isso já aconteceu comigo no trabalho, isso já aconteceu comigo em relações de simplesmente ter um estalo e falar, não é, isso aqui não é para mim, esse lugar não é para mim, essa pessoa não é para mim. Tu sabe que isso aconteceu comigo também, então vamos reformular. Muitas vezes, o ponto final pode começar com uma pausa, mas ele também pode ser só um ponto final direto. Porque eu lembro também que eu estava passando por uma fase, de relações muito efêmeras e aquelas coisas muito passageiras, tudo muito casual, tal. Efêmera. Chegou uma, Não parece uma música do Gilberto Gil, efêmera, do Caetano Veloso. sei ter uma palavra, eu amo Deve a ter. língua portuguesa. E aí, eu olhei, eu tava lá no Rosa, na Praia do Rosa, palco do casamento da minha amiga, Isso que aí, agora rodeado. está apta para casar, porque ela assinou lá que ela tá apta. Eu olhei e eu falei, cara, Pra 15 chega, dias ainda. chega, chega. Não quero mais isso na minha vida.
e decidi que eu não queria mais, e desde aquele dia nunca mais entrou na minha vida. E já fiz também com pessoas que estavam me fazendo mal. Tipo assim, pra que que eu tô indo tanto atrás dessa pessoa, mano? Eu tô me irritando comigo mesmo, então chega. E aí, de um dia pro outro, eu tenho esse poder de parar de fazer. Não que eu pare de pensar, mas eu paro de agir, entendeu? Sim, Então, sim. a Exatamente. Mariana tem razão. Refaz a minha fala, porque nem todos. Olha só, gente, peraí, todo mundo ouviu Eu vi, uma coisa que nunca eu acontece. ouvi. Eu tenho razão, eu tenho razão. Mariane, se tem uma coisa que eu sempre falo nesse podcast, a Mariane tem razão. Não, mas eu tô dizendo, é porque é verdade, eu sempre tenho razão. Às vezes as pessoas não percebem, Eu sempre mas eu percebo. sempre tenho razão. Eu sempre percebo. Você Às vezes sempre a tem pessoa razão. não tá num dia bom e ela não percebe, mas é Exato. coisa de Mas aí é detalhe, um né? problema de cada pessoa, né, querida? Isso é um problema da pessoa, não meu, né? Porque Não eu é o estou teu, né, coberta. Mariana? Eu não passo Porque frio, pois eu tu tô não sempre passa frio. coberta de razão. É Exatamente. isso. Contém, ouvintes, contém ironia. Um pouco é verdade. Não, é tudo É, verdade. Que mentirosa, eu não contei nada. Ela acha realmente que ela tem razão sempre. Nunca passa frio. Escutei recentemente essa frase. Não, Ai, É, gente. eu não E faço não. tem umas coisas assim também, né, que não são da nossa realidade, mas eu tô com uma colega de trabalho que teve bebê recente, a minha cunhada que teve bebê recente, e ontem de manhã ainda minha cunhada estava falando que ela tem conseguido ir para academia de manhã antes do meu irmão ir para o trabalho, ela vai para academia, ele fica com a bebê, e a bebê tá com tipo 2 meses, então é super novinha, assim. E uhum. ela estava falando como é importante ter essa horinha do dia que ela vai lá na academia e volta para casa e o resto do dia vai ser em E função, né, respira, né? da bebê e tal, e ela tem esse respiro, então de novo, né, essa coisa da pausa numa realidade que não é a nossa, mas esse respiro que quantas de nós já viu, às vezes, uma pessoa próxima se questionando se eu amo mesmo meu filho, se eu amo mesmo meu marido, se eu amo mesmo a minha família, mas não é porque a pessoa não tem amor ou não quer aquilo, né, para a sua vida, mas talvez só porque ela está esgotada da forma como aquela relação está se estabelecendo. E às É, vezes tudo que ela precisa é de um tempinho para ela, sabe? É ir num é. funcional, é ir caminhar no parque, é ir no mercado, é ir no cinema, é ter um momento para Porque fazer ela a tá unha sem precisar levar a criança junto, sabe? porque ela tá pausando uma parte da vida dela também, né? Porque mulheres, né, pausam, tem aquela pausa do salário Pausa o maternidade, né? Que trabalho, pausa o pausa o trabalho. trabalho e tal. Então ela já tá pausando uma parte importante da vida da gente, né? O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida. Então ela deixar de ser, ela é exclusivamente mãe, não tem nenhum tempo pra ela, no caso, né? Por exemplo, o exemplo que a Mari deu, da academia pra ela, né? Mas é O, um pra ela que vai fazer bem a filha, vai fazer bem ao marido, vai fazer bem a família, Mas às né? o vezes. mental da mãe bem, e tá tudo bem, né? Uhum. Uhum. Mas sabe que outro dia eu escutei um negócio muito legal e que eu até comecei a me oferecer. Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe também, né? Geralmente a galera tá tendo um, dois filhos no máximo. Sim. E que engraçado, porque não tem muito como tu ajudar. Como amiga, não família, né? Mas como amiga, não tem como tu oferecer muita ajuda. Então, outro dia eu escutei alguém, talvez foi até aqui, eu não sei, mas eu escutei alguém que falou assim: Ó, eu fui na casa da minha amiga que teve bebê e eu fiquei cuidando do neném para ela poder tomar um banho demorado. É isso aí. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. É uma pausa mínima, mas que às vezes pode fazer a diferença, toda a diferença, sabe? Não, e Aí eu até é. ofereci para uma amiga minha, eu disse, se tu quiser que eu vou aí para tu poder tomar um banho demorado, eu vou. Mas E às vezes um, essa. é uma horinha que a cunhada da Mari vai na academia. Só. É É, uma É. hora em Não, 24. e assim, daí, pensando nisso do que a Rê falou, né? Eu vou lá pra minha amiga poder tomar um banho demorado e tal. Cadê o pai da criança para tomar um banho? Tem um outro olhar que às vezes a gente tem que olhar nessa coisa da pausa e dos personagens que nós temos, que tem a ver com o que a Victoria falou, né? Ela para uma parte importante da vida dela. Geralmente, quando tem um bebê, o casal para uma parte importante da sua vida, né? Que é ser um casal. E eles viram um pai e uma mãe. não, Então, às vezes quando um não tá tem pai, comendo, né? Às vezes mas não tem quando pai. tem
Mas quando tem, né? E às vezes duas mães, enfim, mas quando tem duas figuras que são um casal, independente do gênero das figuras, Uhum. e que tem um bebê, eles muitas vezes deixam de ser um casal para virar os responsáveis pelo bebê. Então, um tá comendo, o outro tá cuidando do bebê. Um tá tomando banho, o outro tá cuidando do bebê. Aí um vai dormir um soninho, o outro tá embalando o bebê. E aí, eles não comem juntos, tomam um banho juntos, deitam juntos, assistem um filme juntos, porque esses tempos estão tipo, não, eu aqui tô cuidando do bebê para outra pessoa poder dormir, tomar banho, comer, lavar uma louça, tal. E claro, às vezes tem gente que tem uma das partes do casal que fica extremamente sobrecarregada, né? Sim. Enquanto a outra fica jogando videogame. Isso acontece, a gente sabe que acontece. E acontece bastante. Quando tem a outra mas, parte, né? mas isso, assim, de ser disponível para ajudar. E estamos falando de bebê, mas pode ser outras coisas. Às vezes é alguém que tem uma. E a Rê passou por isso, né? Quantos anos a tua mãe cuidou do teu pai sem fazer pausa, Rê? Sabe? 20 Então, anos. Uhum. quantos anos a Verdade. tua avó cuida do teu tio sem fazer pausa? E aquilo que tu falou sobre a culpa, de tipo assim, será que eu não amo meu filho? Será que eu não amo? Cara, isso Aham. quando começou a me dar vontade de voltar para minha casa, eu comecei a me sentir muito culpada, porque Imagina. parecia que eu estava abandonando a minha mãe, porque muita gente estava falando isso. Tá, agora tu vai morar com a tua mãe, né? Aí eu falei, mas eu tenho a minha casa agora, eu tenho uma outra vida. E a minha mãe, e como meu pai tinha uma doença terminal, a gente sabia que ia terminar, né? A morte dele era iminente. Então, era conversado muito isso dentro de casa, né? Então, a minha mãe, ela vinha se preparando psicologicamente para esse momento de ficar sozinha. Mas é muito complicado, porque tu sai se julgando, sendo julgada por todo mundo. Tipo, tá tudo Não bem? sabem nada da tua vida. Tu voltar pra tua casa, tá tudo bem lá com a tua mãe? Tipo, Uhum. sabe? Então é um questionamento É. bizarro, tá? Mas a Ao gente Bizarro. inv... sempre a- lembra que quem cuida de alguém, né, assim, é muito mais forte do que a gente possa imaginar um Nossa, dia, minha né? mãe é uma rocha. Ela é. Eu nunca vi, Ela é mesmo. tá? Minha mãe, ela é muito forte. E assim, ela é forte para não demonstrar pra mim, principalmente, porque para que eu não sinta essa culpa, entende? Porque ela Elas são sabe. incrivelmente fortes, assim. É, Só quem cuida de alguém com alguma doença terminal, que a gente sabe qual vai ser o final sim, daquilo, é, só quem tá ali do lado, nem eles, na verdade, sabem a força que elas têm, né? é. A minha E mãe, aí a é tua mãe. engraçado que a minha mãe falava assim, isso também tem a ver com pausa. A minha mãe falava, mas o que vai ser de mim? Porque a minha mãe sempre foi muito devota, assim, né, ao meu pai e tal. Era uma relação muito bonita, é uma relação ainda muito bonita, porque ela mantém essa relação, né? Aí eu falei, mãe, tu vai fazer uma coisa que tu nunca fizesse na tua vida, nunca. Minha mãe nunca pensou nela primeiro. Então, tipo, desde que meu pai faleceu, ela fala assim: "Ai, o que que vamos almoçar?" Eu digo: "Escolhe". "Ai, escolhe". Eu tô fazendo esse exercício de que ela tenha essa agora ela vai ter uma pausa para cuidar dela, Pra aprender o que ela gosta, pra aprender o saber. que ela Aham. gosta. Exatamente, porque era assim, até Porque quando eu ia no mercado, era assim, ó: "Ai, pega tal coisa, tal coisa, tal coisa que o pai gosta disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aquele negócio lá que o pai gosta, traz também". Aí eu dizia: "Mãe, o que que tu gosta?". "Ah, eu gosto do que ele gosta". Era sempre assim, sabe, e há Mas muitos anos. isso também é moderno, né? Porque a minha mãe foi a dona de casa, né? A mãe da também, acredito, né, Rê? Depois não, ela trabalhava lá na Gráfica, né. Enfim. Mas como essa devoção das mulheres a casas, porque elas nunca se perguntaram, né? Então, isso Não, de se perguntar o que a gente gosta é recente, é muito recente. A gente sabe que a gente gosta, mas a gente tem outra época, né? É uma época completamente diferente. Então, elas completamente. nunca tiveram pausa, tipo, vou parar de cuidar de alguém, vou perguntar pra mim o que eu gosto. Não, elas nunca tiveram isso. A minha mãe nunca chegou e falou assim: "Eu preciso sair, eu preciso", porque 2 anos eles ficaram dentro de casa, né, por causa da pandemia. Minha mãe nunca, nunca quis uma pausa, nunca. Até quando ele morreu, ela falou assim: "Ah, eu queria mais um pouquinho". Porque né, enfim, daí a gente já vai para outro assunto, mas
é difícil também tu se encontrar contigo mesmo. É o que a gente sempre fala, inclusive falou no episódio de terapia, o quanto é difícil tu parar e só ter tu mesmo para olhar. E é isso que tu faz na pausa. E não se achar egoísta, né? Não, E não é se achar egoísta. difícil, é assustador, porque é É assustador, assustador. e as Não saber o que a pessoas gente em gosta. volta, e as pessoas em volta têm opiniões formadas sobre, né? Sim. Então, ou Daí, né? eu tenho muito histórico de ouvir. Eu gosto muito de ficar em casa. Trabalhei muitos anos viajando, né? Muitos anos na estrada, todos os dias. Não viajando, não era nada de viajar para longe, mas dormia cada noite num lugar diferente, fazia mala, às vezes passava 15 dias com a mesma mala e tal. Quando eu tava na minha casa, para eu sair de lá, mas era um negócio assim, tinha que valer muito a pena. E daí eu Eu escutava ultimamente. escutava de pessoas próximas. Ai, a Mariane tá com uma depressão. A Mariane tá deprimida. A Mariane não quer sair de dentro daquela casa, ela não quer ver ninguém, ela não quer fazer nada. Gente, eu falava assim, gente, eu tô aqui porque eu quero gastar o aluguel que eu paguei. Só por isso. É uma nobre. Renata, estás muito isolada, estás te isolando demais. Eu digo, Aham. gente, se vocês vivessem na minha casa, vocês iam querer ficar aqui também. Me É deixa. verdade. É muito A casa da gostoso Renata é ficar muito aqui. boa. A da Mari também. É isso aí. A E gente é tá uma bem em coisa casa, que. Mas graças a Deus. pagar um mês de aluguel e ficar 10 dias é sacanagem, né, Mariana? Pagar um mês de aluguel. Não, teve meses, gente, de eu dormir na minha casa 2 finais de semana. Então, não saía mesmo, não saía, metia o louco, dizia que não ia e inventava às vezes que tava mal, que tava doente. Porque se tu diz, ai, tô mal, as pessoas te entendem, né? Aí tu fala, ai, tô gripado, tô, sei lá, com dor de cabeça, enfim. Então, eu dava uns migué assim. Mas é difícil isso. E às vezes eu brinco, né, com pessoas que não gostam de ficar em silêncio, que não gostam de ficar sozinha. Sabe aquela pessoa que só de pensar em sentar no sofá e deitar olhando pro teto, a pessoa já tem um. Não, 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 a pessoa tem que estar em movimento. Ela tem que estar em movimento dentro de casa, ela tem que estar em movimento na Amo. rua e tal. Odeio. Esse tipo de gente, assim, eu olho e falo, meu Deus, tem tanta coisa aí dentro para assentar, né? E certo, essa pessoa tem tanto medo de pensar que ela não para, que é para não É, pensar. para não pensar. Hoje eu escutei um negócio interessante, que a pessoa disse que foi fazer natação, mas ela não gostou, porque na natação tinha que ficar muito com o próprio sentimento, ninguém consegue falar com ninguém, porque tu tá dentro da água, tá Uhum. de touca, tá de óculos, ninguém conversa. Então, eu não queria ficar com meus próprios sentimentos, eu queria conversar. E eu Eu gosto de lembro ficar aqui que sozinha uma aqui vez, quieta. Eu ainda gosto. Eu não. eu amo. Mas eu acho que é por isso que eu e a Renata a gente se dá tão bem assim. Primeiro, a gente respeita um o tempo da outra, né? Mas a Renata, ela começou a me dizer assim, ela me convidava todo final de semana pra fazer alguma coisa, tá? Eu Quando eu vou te fazia convidando. alguma coisa, porque agora eu não faço mais. Ela vai dizer, eu vou te convidando. Já convidei, Uma vai se tu hora. quiser. Vai se tu quiser. Eu Era não assim. insisto mais. Tanto que semana passada eu tinha mandado, eu mandei não. Uma amiga minha falou, quando tiver não sei o que em tal lugar, era Calinho no Biombo. Tu me chama? Chamei. Quando chegou no dia da festa, a pessoa, era hoje. Esqueci, era a Mari Moleri, do programa passado. Falei, azar. Eu falo uma vez só. Mas agora eu quase não saio mais. Agora para me tirar da minha casa tá tão difícil. E tu sabe que esse negócio de pausa, ele sofre muito preconceito, porque uma vez eu ficava com uma pessoa, né, meu pedaço de raiva, e aí ele resolveu tirar um ano sabático. E eu lembro que ele tinha redes sociais e tal, e ele apagou tudo. Daí eu falei, por que tu apagasse tudo? Cara, porque as pessoas só vinham perguntar se eu tinha ganhado na Mega Sena. Só porque eu estava vivendo um ano sabático, ele estava viajando, visitando amigos, praticando esporte que ele gostava, tal. Ele disse, aquilo me irritou de um jeito das pessoas achando que a minha vida tinha que ser do jeito que elas vivem, que eu apaguei tudo, que é ótimo, porque não quero ficar vendo também. Ok. Eu quero para gente poder se encaminhar, só mudar a ótica da reflexão, como a gente sempre tenta fazer aqui nesse podcast de meninas extremamente privilegiadas que somos, do quanto a pausa é um privilégio. Muito. Porque poder parar para fazer um ano sabático.
Eu não vou dizer que eu não poderia se eu não quisesse, eu poderia, eu teria condição de me organizar para isso. Acho que é falta de. Não é meu grande sonho, então eu não Eu faço, né? não. Não vou dizer, nossa, meu Deus, queria e tal. Eu não poderia. Mas. Eu testei, deu É, 2 meses. então, não, mas enfim. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que é importante e tudo mais, mas existem pessoas que não conseguem tomar o banho demorado, que não conseguem dar uma pausa no trabalho, mudar de trabalho, que elas não têm a opção, não é não consegue porque a pessoa não se organiza, é não tem a opção de ter uma pausa, né? Porque ela não consegue, por questões que a gente não experiencia, né? De não poder escolher, de estar o tempo inteiro sob a pressão de algo que é Às maior vezes a que pausa, ela, né? às vezes a pausa é se locomovendo de um lugar pro outro, né? Isso aí, é isso aí. Da casa pro trabalho, do trabalho para casa no ônibus, num transporte público, E talvez, mesmo né? assim, às vezes nem tá pausando, porque tá com Não uma é aula pausa. aqui para poder, Uhum. né, melhorar no Pensando na trabalho. janta, pensando na comida do filho, pensando no trabalho que ela vai chegar em casa e vai ter que fazer ainda. Então, realmente, a gente é muito privilegiado nisso, né? E são necessárias. A gente entende que é necessário, mas que nem todo mundo vai conseguir. É. Infelizmente. É isso aí. É isso aí. Bora. Então, bora. Vou Bora. fazer minha Bom, pausa, então, porque amanhã eu tenho uma pausa de Patricinha real, real. É verdade. eu quero só dizer que a quem nos ouve, né, nos aguarde daqui 15 dias, mas nos aguarde sem expectativas, pode ser que a gente não venha. Ô, gente, nos aguarde. Quando você menos esperar, plim. Plim. Nunca A foi gente tão volta. importante, nunca foi tão importante ativar o sininho das nossas redes. Eu acho, Nunca verdade, verdade. Sabe que essa Porque semana me perder não perguntaram, dá, a minha né? amiga Gabriela veio. Ô, e o podcast? Vocês não vão mais gravar, não? Porque eu já botei tudo em dia. Aí eu falei, não, fica tranquilo que tem episódio aí. Gabi Tá maravilhosa. vindo, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Então tá bom, galera. Então Aí, um né? beijo. Façam aí, pensem quais são as pausas que são possíveis fazer na sua vida que não seja exercício físico e dieta, galera. Quais são as pausas? Eu vou pausar um hábito ruim, tipo fumar, né? Vamos tratar bem do nosso pulmãozinho. Qual é a pausa que eu posso Beber. fazer? Uma pausa no refrigerante. São pequenas pausas que realmente podem Uma mudar a pausa na nossa cervejinha vida. aqui da barriga. Na cervejinha aqui da Uma barriga, o vinho não dá. pausa. Uma pausa daquela amiguinha tóxica, do amiguinho tóxico, que só vem te procurar para problema. Dá uma pausa. Olha só, tem 3 coisas que não podem pausar na vida. Uma é que é a atividade física, né? A outra é a alimentação saudável. Sou péssima nessas duas, pausei há muito tempo. A terceira é maratonar nossos episódios do podcast. Isso não pode dar pausa e nem Não botar pode dar para pausa de forma alguma. Não. acelerar. Chegou em casa, estacionou na garagem, o episódio não acabou, só desce do carro quando acabar. É isso aí. E ainda Isso aí. não dá para dar like, né? Se desse, deve dar, sei lá. Manda para os amigos, Deve dar. compartilha, deve dar. Ai, achem. Deve Consigam. Mas é isso, Isso aí. eu acho que é uma boa, é uma provocação boa. A gente pensar que pausa que a gente consegue fazer na nossa vida para tentar achar outros caminhos. Que não sejam essas 3, né? A Marina gabaritou uma de 3. Exatamente. Parabéns, Marina. Deixa de cuidar da Isso. saúde Muito bom, nunca. muito bom. Isso aí. Fechou, galera? Esse vai ser o post do Instagram dessa semana. Pera, eu tinha uma frase de impacto, como é que era aquele meme da vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Carminha aplaude. Não é Carminha, mas tudo bem. Sim, é quando ela voltou, a Carminha estava no público, vendo ela falar isso. Foi a Era a Débora Ritinha que falando. falou. Foi a Rita. Não era nessa novela. Claro que era. Ah, não era a Rita. Era aquela Bianca Bin, né? Era a Bianca Bin. Ai, gente, eu só consigo lembrar da Ana Paula Renault no BBB. É verdade, não, mas Aham. veio de uma novela isso. É de uma Mas acho que Que a Renata funcionou errou. mais. Eu errei a novela, não era E eu não sei qual que é, mas eu sei da que não era da Ritinha. Carminha. Não era da Ritinha. Enfim, Ok. é isso aí. Então tá, Um galera, beijo pra era aquela isso. lá também. Com essa pérola a gente encerra por hoje. Um beijo. Tchau. Beijo! Tchau!
Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!